Já em 2026, o ex-ministro Ciro Gomes já tem um novo partido depois da saída do PDT. Agora, o ex-governador do Ceará retorna ao PSDB. Repórter Vitória Abel chegando com as últimas informações. É uma espécie de novo velho tucano e ele não vai conseguir ficar de fora da eleição do ano que vem. Vitória, bem-vinda, boa noite, bom trabalho. Olá, Tiago. Boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, Ciro Gomes está voltando para o PSDB, né? Ele que foi eleito governador do Ceará pelo partido lá em 1990, governou o Ceará de 91 até 94. Depois ele acabou saindo do PSDB por volta ali de 97, teve uma briga com Fernando Henrique Cardoso, desavenças no partido, acabou deixando o partido, passou por diversas legendas quando ele acabou no PDT em 2015. E aí ele disputou 2 eleições presidenciais no PDT, né? A gente lembra das eleições de 2018, em que ele acabou em 3º lugar, e também agora nas eleições de 2022, que daí ele acabou bem abaixo do 3º lugar, 4º ou 5º lugar, se eu não me engano. Ciro Gomes não deve disputar a presidência pelo PSDB, de acordo com o presidente do partido, Marconi Perillo. O Marconi Perillo nos contou que Ciro Gomes deve sim ser candidato ao governo do estado do Ceará. Isso numa tentativa também do PSDB tentar se reerguer, tentar se recuperar depois de diversos quadros importantes que o partido perdeu. Vamos lembrar que só esse ano 3 governadores deixaram o partido. Raquel Lira, de Pernambuco, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e também o Riedel, do Mato Grosso do Sul. Então, 3 governadores que deixaram a legenda, além dos diversos parlamentares que também deixaram o PSDB, enfraquecendo ainda mais o partido. Então, a vinda de Ciro Gomes também é uma tentativa dos tucanos de tentarem se renovar para essas eleições e eleger pelo menos um governador forte que tem um nome já conhecido no Ceará. O Ciro Gomes deixou oficialmente o PDT na sexta-feira. Ele fez uma despedida ali, por meio de uma carta rápida de desfiliação. E no sábado, já agora hoje, o presidente do PSDB do Ceará, o Osíris, disse que já anunciou oficialmente a ida de Ciro Gomes para o PSDB por meio de uma postagem nas redes sociais. Vamos acompanhar. Eu estou aqui anunciando oficialmente a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, do ex-governador do estado do Ceará, do ex-ministro Ciro Ferreira Gomes ao PSDB. Ele que foi o primeiro governador do PSDB do Brasil. Eu anuncio oficialmente a filiação do Ciro ao PSDB. E em poucos dias ou em poucos meses, o próprio Ciro Gomes vai estar anunciando a candidatura dele ao governo do estado do Ceará. Pois é, Ciro Gomes, apesar de provavelmente ser candidato ao governo do estado, vamos lembrar que ele deve sim nacionalizar um pouco essa eleição local, porque as desavenças dele com Lula continuam. Então ele deve levar isso para o palanque, principalmente porque lá no Ceará, o adversário de Ciro Gomes, caso ele se confirme como candidato, será o atual governador Eumano Freitas, que é do PT, portanto aliado de Lula e vai à reeleição. Então lá no Ceará também haverá um palanque de Ciro Gomes versus Lula numa versão regional. Inclusive, Ciro Gomes já deixou o PDT depois de uma série de discussões com o partido, justamente porque o PDT lá em 2022 aceitou apoiar Eumano de Freitas e Lula e não aceitou as sugestões de Ciro Gomes para as alianças da eleição passada. Tiago. Então, Ciro Gomes se filiando ao PSDB. A gente continua acompanhando e a Vitória volta em instantes aqui ao Jornal Jovem Pan. Vou passar para a Jéssica Peixoto para comentar essa notícia, essa informação que surgiu nesse sábado. Ontem a gente já sabia que ele tinha deixado o PDT, mas a filiação ao PSDB foi confirmada hoje. Primeiro, a pouca questão em relação à militância, né? O pouco entusiasmo da militância nesse vídeo que a gente viu.
Agora, ele, há algum tempo aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, ele falou com todas as letras que não voltaria ao cenário político. Agora, se ele escolhe o PSDB em detrimento do União Brasil, por exemplo, é porque ele vai ter espaço e no União Brasil talvez não tivesse o espaço que ele quisesse, não é isso, Jéssica? Exatamente. Eu acho que a grande questão para o Ciro agora talvez seja fazer oposições contundentes a aliados históricos que ele teve no Ceará, como o próprio Camilo Santana, Cid e tantos outros. Então, eu acho que ele tem ali uma questão pessoal a se resolver. E quando a gente olha para ele enquanto um crítico do governo federal e do presidente Lula, eu vou ser sincera, eu acho que ele faz algumas das melhores críticas de oposição em relação ao momento que o Brasil vive. Nós vimos ele fazendo esse papel também nas eleições, ali em 2022, ele foi bem contundente em relação às críticas que tinha ao Partido dos Trabalhadores e ao próprio presidente Lula. Então eu vejo que agora ele está traçando esse caminho político em um grupo que ele está vendo como seguro. Você bem notou que, no final do dia, a militância não parecia tão animada, mas é porque o PSDB ele perdeu esse caráter popular, esse caráter de militância. Mas veja que no Ceará, Ciro Gomes ainda é uma figura muito impactante, com muito poder, fala muito bem. Nos debates, ele tende a massacrar muitas vezes os opositores, se coloca ali de forma incisiva. Então, definitivamente, se isso se concretizar e ele transformar esse anúncio numa pré-candidatura aí ao governo do estado, vai mexer bastante com o cenário local, não apenas para governo, mas também na corrida para o Senado. Imaginamos aí que o PSDB vai configurar melhor dentro do Ceará num momento em que o partido está muito enfraquecido. E um detalhe interessante, é interessante ver como há um rearranjo. Geraldo Alckmin, que é atual vice-presidente, era um duro opositor e crítico ao presidente Lula, até mesmo colocando, abre aspas, frases sobre voltar à possível cena do crime, fecha aspas. Aqui nós temos também um embate entre Aécio Neves, que é atualmente deputado federal, que conta com uma grande influência dentro do PSDB, e que Ciro já até qualificou ali como, abre aspas, decepção, abre aspas, cadáver político. Então, é interessante ver como esses grupos se rearranjam e aqueles que outrora eram inimigos ou fortes decepções se transformam agora em aliados.